Eu acho que eu nunca me paramentei sem me lembrar do quanto o Léo me faz ser padre. Eu nunca mais pude me distanciar daquele ensinamento dele para mim. Deus não pode ser reservado. Deus não pode ser guardado. Se eu insistir em fazer de Deus uma experiência que eu guardo, porque eu tenho medo de perder, eu vou perder. E quanto mais eu me sinto vazio, mais eu quero a sua presença. É a lógica, é o inverso, né? Ali o Léo estava no coração do Evangelho, que é justamente o despojar. Jesus em nenhum momento recomendou que a gente acumulasse nada, nem bens materiais, muito menos bens espirituais. Os bens espirituais são para servir, não para guardar como riqueza. É servindo que a gente tem. Quanto mais eu dou, mais eu tenho o que eu estou dando. Olha que lindo isso, minha gente. Eu, em algum momento da minha vida, comecei a entender que era guardando, que eu precisava guardar. E quanto mais eu guardava, menos eu tinha. Quanto mais eu guardava, menos eu possuía. Porque riqueza emocional, quanto mais você guarda, menos você tem. É igual o amor. Se você quiser amar o seu filho com o amor que você cultivou ontem, esse amor está estragado. Essa semana eu ainda conversava com uma amiga minha. O nosso amor pode infantilizar, porque a gente muitas vezes não atualiza, não faz o download. Não se pode amar um filho aos 15 anos com a mesma forma, com o mesmo formato que amava aos 5. Joga fora aquele amor que ele não serve para hoje. Se você insiste em guardar o seu filho numa redoma aos 20 anos, da mesma forma como era necessário e responsável da sua parte guardá-lo aos 3, já deixou de ser amor há muito tempo. Joga fora. Riqueza emocional só temos à medida que damos. É o inverso. Se em algum momento transforma o Evangelho na cultura da prosperidade, no discurso da prosperidade, um Deus mercantilista que fica atrás do balcão negociando graças, paga isso, paga aquilo que eu lhe dou isso, não. É o contrário. É o despojamento que nos enriquece. Quanto mais despojado eu estiver, mais rico eu me transformo, mais rico eu estou. Até mesmo materialmente, minha gente, pode observar, quando a pessoa é muito apegada ao que ela construiu materialmente, ela pouco sabe ter. Quanto mais livre a gente fica com aquilo que a vida nos deu, igual a história da bicicleta, foi embora, eu trabalho, compro outra. Isso é liberdade. É claro que eu não quero que as pessoas roubem o que eu tenho. Eu estou falando de outra coisa, é um outro lugar. É aquele apego excessivo àquilo que você tem, como se aquilo que você tem pudesse dar o sentido da sua vida. Não, nada pode nos empobrecer mais do que o dinheiro. Toda vez que nós passamos pela experiência do apego, seja material, seja emocional, nós ficamos mais pobres. Quer ficar empobrecido emocionalmente? Apegue-se a uma pessoa. Padre, mas o amor não é um apego? Não. O apego é uma desordem do amor. É um outro caminho que a gente faz, que não é o caminho correto. Porque o amor, ele nos coloca numa experiência de liberdade. O pai, quando ama verdadeiramente o filho, vai escutar dele: pai, está na hora de eu ir embora dessa casa. Com alegria, ainda que no avesso exista uma dor de perda natural. Mas eu não seguro o meu filho a mim. Não seguro o meu filho em mim. Eu não vou entender o meu filho como uma extensão do meu corpo e ele terá de realizar as minhas vontades, os meus sonhos. Eu não quero que o meu filho seja responsável por corrigir as minhas frustrações. Não é justo. O amor livre me faz entendê-lo como uma outra pessoa que tem, inclusive, o direito de escolher ser pobre. Se eu quis tanto ser um homem rico, trabalhar, de repente meu filho olha: pai, a sua vida não tem sentido para mim, não. Me desculpe. Pode ter sido tudo isso muito importante para o senhor, mas eu não vou cuidar dessa empresa que o senhor criou, não. Não tem nada a ver comigo, pai. Quantos de nós, minha gente,
ficamos infelizes porque assumimos a responsabilidade de um sonho que não era nosso. Eu falo, ser herdeiro é um peso. Às vezes nós podemos olhar para as famílias ricas e pensar, não, como deve ser bom herdar esse tanto de dinheiro? Nem sempre. Porque você não herda o dinheiro sem herdar também a expectativa de quem nos deu o dinheiro. E às vezes a expectativa de quem está nos dando o dinheiro esmaga a nossa personalidade, esmaga os nossos sonhos, esmaga aquilo que nós queríamos para nós. Nada pode ser guardado. Nada. Absolutamente nada. Nem o que a gente vive e entra no Evangelho de hoje. Nada será oculto. Nada ficará sem que os outros saibam. Aí é Jesus confirmando, a ciência confirmando o que Jesus disse um dia. Qualquer psicoterapeuta sério vai compreender a vida humana como um processo de esclarecimento. Do porão do inconsciente à luz, às janelas do consciente. Nós temos falado muito no processo do autoconhecimento, que não é outra coisa senão uma investigação daquilo que são os porões da nossa vida. Não é? Eu hoje tenho um comportamento que pode estar muito ligado ao menino que ainda não foi curado em mim. Ainda dando o exemplo da riqueza, né? Quantas vezes os arquitetos vêm mostrar o projeto das nossas casas? Claro, eles são bem intencionados, eles querem nos dar o melhor. Mas eles são espertos e que eles sabem que eles estão comunicando, falando, é com a criança carente que existe em nós. Os projetos grandes, geralmente quem gosta de comprar é criança carente, não é adulto maduro. A gente constrói casas de 2.000 metros quadrados, usamos apenas 100 e poucos, pagamos imposto dela a vida inteira. Salas de estar onde nunca estamos. Salas de jantar onde nunca jantamos. Ah, essa sala vai ser maravilhosa para isso. Usamos 2 vezes por obrigação. Nunca sentou a bunda naquele lugar. Quando eu estou no fosso dos meus desconhecimentos, os outros me vendem sonhos. E eu compro como se aquilo pudesse me alimentar. Não estou dizendo que você não pode ter sua casa bonita, não estou dizendo isso não, mas tenha de forma consciente. Tenha sabendo que ela não serve para muita coisa que você achava que serve. Não minta para você. Construa sua casa grande, não tem problema, você trabalhou, você ganhou dinheiro para isso. Mas não seja enganado por você mesmo. Tenha coragem de dizer, quem está construindo essa casa não é o adulto maduro que eu sou. É a criança que ainda dentro de mim tem complexo de inferioridade. E tudo dela precisa ser melhor que dos outros. Porque ela ainda não está satisfeita com o que tem. O fosso da emoção, da carência, ela se transforma em necessidade material um dia. Eu vejo isso em mim toda hora. Cresci pobre igual um rato, não tinha nada, mas não tinha nada. Mas nada, nada. Até a minha adolescência, a minha juventude, era uma calça para sair, para passear só. Era um sapato que furava, usava até furar, de precisar colocar uma fita isolante embaixo para até ter dinheiro de comprar o próximo. Aí depois de repente você vai acumulando. Você não tem corpo para usar aquilo, você não tem vida para usar aquilo. Mas a gente tem necessidade de ter. Eu me pergunto toda hora para mim. E mesmo quando eu percebo algum desequilíbrio em mim, ele é consciente. Eu falei, eu estou ainda doente. Eu ainda não estou suficientemente curado para não ter, para saber não ter, para dizer eu não preciso disso. O tempo todo eu faço uma pergunta ao ser doente que ainda está em mim. Por que isso, meu Deus? E é por isso que é bom a gente se cercar de pessoas que nos amam, que tem esses olhos grandes, na hora que você quer comprar meio mundo.
O aniversariante dessa semana, eu esqueci de falar no início da missa, o meu querido irmão Everson, quando ele me veio namorando no sofá, eu adoro sofá, adoro coisa de cama, ele fala, mas por onde? Aí eu olho, é bonito mesmo, mas vai por onde? Eu falo todo entusiasmado, olha que coisa linda esse negócio, olha só, imagina isso. É bonito mesmo, mas vai por onde? Já não tenho dedos para contar, já não tem mais parede para pendurar, já não tem mais nada. Então, na nossa vida, quando nós não corrigimos na escuridão, a luz, o que vai aparecer na luz, não é a nossa verdade. Por isso que Jesus diz, é processual. Corrige lá na escuridão para que se manifeste na luz. É isso que eu estou dizendo. Entende lá no escuro para você saber o que está sendo iluminado hoje. O homem que está sendo iluminado hoje é um homem egoísta? Então vamos lá na escuridão, onde começou o egoísmo. Vamos lá na escuridão para descobrir o que ainda não está explicado, o que ainda não foi entendido, o que ainda não foi suficientemente compreendido e curado, para que depois, quando estiver na luz, estiver sim, bonito a quem vê. Porque não é tudo que está à luz que é bonito para a gente ver. Às vezes o ser humano que eu estou escolhendo ser para o mundo é da pior espécie, e eu não percebo, porque eu não tenho nem senso crítico, ou porque sou muito bajulado pelos que me rodeiam. Às vezes o ser humano que está vindo à luz, ele é fútil, sem nenhuma profundidade, não tem o que dizer, não tem o que colaborar. Lamentavelmente, porque eu não tive coragem de encontrá-lo lá no fosso, na escuridão, e curá-lo, para que ele venha um pouco mais maduro aqui. Minha gente. Jesus se garantia com seus discípulos por isso. O aprendizado era sempre na madrugada. As conversas mais elementares, mais essenciais, não eram no meio de todo mundo. Toda vez que ele precisava educar bem, o que ele fazia? Recolhia-se. Subia para o monte. E ele tinha 3 preferidos. Acho que eram os piores. Pedro, Tiago e João. João carente, coitado, né? Com traços assim de ser uma pessoa muito sensível, muito melindroso. Pedro, a ignorância em pessoa, coitado, não conseguia fazer uma frase inteira com sentido. Metia os pés pelas mãos, o tempo todo bruto. Claro, a história dele era essa. Tiago, os 3. Toda vez que ele precisava de mostrá-los a eles o essencial, ele se recolhia. Ia lá. Corrige na escuridão. Às vezes nós pensamos, eu já falei sobre isso aqui, às vezes nós achamos que o sucesso é subir degraus. Eu acho que é o contrário, é descer. Quanto mais a gente desce os degraus para a experiência de um autoconhecimento que nos proporciona ter coerência com aquilo que a gente está mostrando na luz. E pode ser que aquilo que você esteja mostrando hoje ao mundo, do ser humano que você consiga ser, ainda não é o que você pretende. Não é nenhum problema. Mas que pelo menos aquilo que está sendo mostrado hoje, que essa verdade que hoje você está conseguindo manifestar ao mundo, ela esteja sendo fomentada por um processo de busca, de luta, de empenho diário. Crescer é voltar para casa, viu? Conversão não é você se transformar numa outra pessoa diferente de você, não. Aprenda isso para nunca mais esquecer. Deus um dia lhe fez e não errou naquilo que fez. Mas depois daquilo que ele fez, passou a sofrer influências de todos. A nossa mãe deu palpite, nosso pai deu palpite, os irmãos deram palpite, os lugares que nós frequentamos palpitaram, e de repente nós nos transformamos em outras pessoas muito diferentes daquela que Deus fez. Conversão é você voltar a ser quem ele fez.
é sempre voltar. Então eu preciso chegar à essência que Deus fez. Não posso ficar vivendo fora da essência. Não posso ficar vivendo fora da minha verdade. Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Se por acaso você se transformou num homem infiel, Deus lhe fez fiel. Deus lhe fez capaz da fidelidade. Deus lhe fez capaz do amor até o fim. Deus lhe fez capaz da justiça. Deus lhe fez capaz da verdade. Se por acaso ao longo da vida você se transformou numa pessoa avessa a tudo isso, é porque você se distanciou do que Ele fez. Então conversão é voltar para casa. É você retornar à origem. E onde? No escuro do ventre. Tudo que é metáfora do escuro, para mim, é positivo. O breu me ilumina. É no ventre da minha mãe que eu fui tecido, no escuro. Toda vez que eu preciso voltar para dentro de mim, eu fecho os olhos. Eu cerro o acesso da luz. É no escuro que eu me enxergo, que eu não me perco. Voltar para casa, minha gente. Para que aquilo que esteja sendo manifestado possa ser uma bonita expressão da nossa verdade. Deve ser muito difícil se manifestar a partir de um equívoco. Deve dar trabalho demais manter o personagem para que todo mundo fique vendo. Não. O que deve fazer sucesso, o que deve ganhar visibilidade é a nossa verdade, mesmo que ela comporte limites, mesmo que ela não esteja perfeita, mesmo que ela não esteja pronta, mas seja você. Volta para casa. Me trouxe de volta e hoje o teu olhar é o que mais me conforta. Se o tempo vier cruel a me castigar, teu lugar eu sei é dentro do teu olhar e o teu amor me trouxe de volta e hoje o teu olhar é o que mais me conforta. Se o tempo vier cruel a me castigar, meu lugar eu sei é dentro do teu olhar e o teu amor me trouxe de volta e hoje o teu olhar é o que mais me conforta. Se o tempo vier cruel a me castigar, meu lugar eu sei é dentro do teu olhar. Então, se por acaso você acidentalmente ficou em outro lugar, não aceite mais. Não aceite estar num lugar que não seja a sua verdade. Ah, mas outras pessoas lhe colocaram saia. Ah, mas outras pessoas lhe aprisionaram. Não tenha medo de olhar nos olhos dessas pessoas e dizer: esse lugar não é meu. Pode ser até bom para você, mas não é bom para mim. Deus lhe quer no lugar que Ele lhe fez. Deus lhe quer no formato que Ele lhe deu. Deus não errou com você. E o seu grande desafio ao longo da vida é manter a fidelidade àquilo que Ele criou em você. Ah, mas não é bonito, não é isso, os outros não aprovam. Não importa. Não importa. Não importa o que os outros achem. Ser fiel a si mesmo nesse momento. Conversão que nós precisamos viver diariamente. Amém. Creio em Deus Pai.